Vou apresentar para vocês quem está aqui com a gente mais uma vez, ela que é neurologista, a doutora Ana Paula Penha, bem-vinda. Tudo bem, bom, Carol? doutora? Prazer De novo estar aqui. Sempre prazer nosso. E a nutricionista Viviane Gomes, bem-vinda também. Obrigada, um prazer. Muito bom unir duas especialidades extremamente importantes para a gente falar de um tema, gente, que é sempre desafiador, falar de enxaqueca. Só quem já teve uma crise de enxaqueca sabe o quanto é incapacitante e o quanto aquilo diminui muito a qualidade de vida, né? Exatamente, Carol. Você sabe que a gente tem estudo epidemiológico que mostra que a enxaqueca acomete quase 1 bilhão de pessoas no mundo, tá? E a gente tem um dado assim que é alarmante, que mais de 15% dos brasileiros sofrem de enxaqueca. Uau! E assim, a gente sabe que é uma das doenças mais incapacitantes do mundo. É verdade. Em terceiro lugar, existe um estudo global que mostrou que entre todas as doenças, a enxaqueca, ela ocupa o terceiro lugar, medalha de bronze para enxaqueca e incapacidade, em dias perdidos ali, né? Então, é um impacto social, econômico, da vida pessoal, familiar, assim, absurdo, né? E que eu acho até as pessoas que têm uma primeira crise, depois ela tem uma segunda crise, depois outra crise. Eu já tive muitas crises de enxaqueca, graças a Deus estou num bom momento. Eu e Juju, minha produtora querida, quantas figurinhas trocamos, né, Juju? Mas o que eu acho que é algo que a gente precisa comentar é que a pessoa acaba ficando restrita a uma série de coisas e ela tem aquele medicamento que uma vez deu certo, então se ela não está com ele próximo, ela pira. Isso acontece também, não é, doutora? Exatamente. Vira uma coisa assim meio viciante e que aquilo já te coloca num problema. Exato, isso tem até um nome, né? Isso se chama cefaleia por abuso de analgésico. Então, assim, a dor de cabeça é a principal queixa, né, que leva uma pessoa a procurar um neurologista. Então, nós neurologistas, assim, o que a gente mais recebe é dor de cabeça, mais do que qualquer outra queixa. E é muito comum essa questão da automedicação ou aquilo que um falou para o outro que dá certo. Então você toma um remédio A, depois você troca para o B, você vai tentando, né? E para a gente ter ideia do que a gente está falando, se você tomar mais de 2 analgésicos por semana, você já pode estar nesse grupo de cefaleia por abuso de analgésico. Puxa. Então, assim, é muito perigoso, porque o que acontece? Você entra num ciclo vicioso que o seu corpo para de produzir endorfina e a tua dor vai vir cada vez mais forte, tá? Então, o recado que a gente sempre fala, assim, né, pessoal, não é comum viver com dor, não é normal. Se você tem dor, você procure ajuda médica, porque existem tratamentos, né, Sim. cada vez mais eficazes contra a enxaqueca. E aproveitando que Vivi está aqui, nutricionista, o quanto então a parte da alimentação e dos bons hábitos podem ou evitar ou ajudar nessa recuperação, Vivi? Sim, nós devemos manter uma alimentação saudável, principalmente em momentos de crise dessa enxaqueca. Porque tem muitos alimentos que você fala, vai me ajudar na enxaqueca. E não, ele vai acabar agravando mais devido a compostos que tem nesses alimentos. Tá. Então devemos tomar muito cuidado, principalmente em épocas de crise, para ter uma alimentação saudável, horas de sono, manter o corpo bem hidratado, porque isso também é fundamental. Água, né? Extremamente. Água, extremamente. Mas se hidratar com água, porque muitas pessoas tentam se hidratar com outros tipos de líquido. Mas o aconselhável é a água. Tem algum alimento que pode ser gatilho nesse momento? Então, para algumas pessoas que relatam, enfim, ou fazem até aquela pesquisa, que eu acho que é algo que vocês pedem muito, né? Então, assim, anota quando que veio a crise, tal, o que você comeu ontem, o que você comeu tal. Existem já alimentos conhecidos que podem ser gatilho? Sim, temos alguns alimentos que podem ser esse gatilho e muitas vezes são alimentos que nem são industrializados, são alimentos naturais mesmo, mas devido aos compostos acabam causando esse de gatilho e disparando. Entendeu? Que nem tem pessoas que vai de tolerância de paciente para paciente. Que após o consumo de frutas cítricas, dispara o gatilho da enxaqueca. Então é uma coisa que tem que se prestar muita atenção.
A gente tem uma mesa aqui que daqui a pouquinho a gente vai mostrar, mas aproveitando que a gente está falando de gatilhos, além de alimentos, doutora, que outros gatilhos? Então, como a Viviane disse, né, a questão do sono é super importante, né? Muita gente dorme mal e também não busca ajuda, ou eventualmente faz privação de sono voluntária para dar conta de demandas de trabalho, de um ritmo de vida novo, assume um trabalho maior, aumenta a carga horária, né? Então, o sono é muito importante a gente manter a qualidade do sono. O estresse, sem dúvida nenhuma, aí que está nos top 3, né? O estresse, ele atrapalha tudo, né, gente? O estresse, ele atrapalha tudo e assim, a questão da dor de cabeça, o estresse atrapalha o sono, que atrapalha a dor, quer dizer, vira aquela espiral maluca, né, Carol? E a gente tem também outras questões, por exemplo, além da questão nutricional, a gente sabe que a obesidade, a gente sabe que questões hormonais, então mulheres têm muito mais enxaqueca do que homens. Isso é fato, né? Isso é fato. Principalmente relacionado ao estrógeno, mulheres na TPM, né, no período e perimenstrual, às vezes no pós-menstrual também. Então, são fatores que levam as pessoas a terem mais crise. E até estímulos, porque, por exemplo, vou dar um exemplo, aconteceu comigo, eu não sei se as pessoas podem se identificar. Eu já mais de uma vez, depois de toxina botulínica, veio uma enxaqueca. É mesmo? Depois de um estímulo. Então, assim, talvez tenha sido... Eu desconheço a razão exata disso, até porque a toxina botulínica, ela é um dos tratamentos para enxaqueca. Sim, né? Sim, pois então, talvez tenha sido aí... É claro, pessoal, que qualquer medicação, qualquer intervenção, qualquer tratamento, mesmo que seja estético, o teu organismo pode encarar isso como um estressor. Sim. E, de alguma forma, se manifestar. Às vezes com dor de cabeça, um desarranjo intestinal, enfim. Mas, de bate-pronto, eu não vou saber te responder, porque realmente a toxina é feita para tratamento. Para ajudar. Então a gente vai entrar no tratamento daqui a pouquinho. Antes, vamos colocar na tela, a gente tem uma ilustração para mostrar e daqui a pouquinho a doutora também tem um cérebro bem legal para ela mostrar algumas regiões aqui, porque essa dor constante pode vir em regiões diferentes. Exato. Né? Temos aí, Glaucia, olha lá. Por favor, pode explicar legal. pra gente. Então, a gente tem aqui, né, uma ilustração onde a gente vai mostrar, Carol, que a dor de cabeça, ela pode começar, né, ali na região do trigêmeo, na região temporal, onde acontece ali o que a gente chama de uma despolarização, né? Ela comete também meninges, e essa despolarização dos neurônios, ela acaba aumentando a sensibilidade à dor, tá? Que vai liberar uma série de substâncias, principalmente um peptídeo que se chama CGRP, tá? Que é o peptídeo ligado ao gene da calcitonina. E esse peptídeo, ele está relacionado, ele foi descoberto recentemente e ele é o grande vilão que a gente descobriu. Aí a gente está vendo as fosfenas, né? Que é aquela aura visual que a gente pode ter. Ali é um símbolo ali do ouvido, né? Uma ilustração de ouvido, porque eu posso ter zumbido também. Eu posso ter ali sintomas gastrointestinais, tá vendo ali o intestino, né? Então essa ilustração, ela é uma ilustração assim bem global do que pode estar acontecendo, né? Mas voltando um pouquinho à questão do CGRP, a gente sabe que essa substância, tendo sido descoberta recentemente, o tratamento mais atual, que é o anticorpo monoclonal, aquele que é feito subcutâneo uma vez por mês, ele é justamente para bloquear esse danadinho desse peptídeo que está lá na ilustração. Então é claro, assim, a gente nota, né, e percebe que vocês vão avançando muito com todos os tratamentos. Então, tem que procurar ajuda, como você disse, não é normal viver com dor e tem que buscar ajuda. Vou lá e já volto pra gente falar um pouquinho dos alimentos, Vivi, que a gente tá com uma mesa bem interessante e que eu acho que o público pode se identificar. E se não tinha pensado em algum deles, já vai anotar na listinha, né? Volto já pra gente continuar. Vou chegar aqui pertinho, então, até pra ver esse cérebro muito legal, pra gente falar também da questão da alimentação. Então, Vivi vai explicar um pouco por que a gente dividiu a mesa aqui, né? Sim. No joinha e no acho que não. Posso começar? Pode. Então, vamos começar pelos alimentos que não são benéficos para quem está em crise de
de enxaqueca, com esse tipo de coisa. Vamos começar pelo refrigerante. O refrigerante que nós temos aqui, ele contém muito açúcar, além desse especificamente ter muita cafeína. Então a cafeína e o açúcar são dois gatilhos para estarem desencadeando a enxaqueca, porque o açúcar é um alimento inflamatório em excesso no organismo. Então ele vai causar inflamações que vai comprimir e vai causar a enxaqueca. E muitas vezes, quando você está com a dor, você quer alguma coisa conforto, né? O docinho, né? E pode piorar. Pode piorar. Aqui também temos os energéticos. Energético é terrível para quem está em crise de enxaqueca, esse tipo de coisa, porque o teor dele também de cafeína é muito alto. Ele pode desencadear não só crises de enxaqueca, como também de ansiedade, palpitação para pessoas que têm problemas de pressão arterial. Então ele traz vários malefícios à saúde. É uma coisa que deve ser usada. Ai, gente, toma cuidado, né? Que dá uma pilhada às vezes com desnecessária. muito cuidado, pode levar a crises de ansiedade muito sérias. Então é uma coisa que tem que ser muito bem administrada. Tem a arritmia cardíaca, né? Sim. É uma coisa que tem que ser muito bem administrada para quem quiser estar consumindo. Tá. O chocolate. Vamos falar do chocolate, né? Infelizmente. Infelizmente ele está aí. Ele tem substâncias como a tiramina, que vai ser um substrato da tirosina, que causa acentuar a dor da cabeça, da enxaqueca. Tá? Então é um alimento que não é aconselhável, e mesmo a pessoa quando está em controle, se quiser comer um chocolate, procurar um chocolate com teor maior de cacau, porque vai elevar o nível de serotonina. Então pode dar uma ajuda, só que também tem que ser muito bem acompanhado, porque não são todos os pacientes que conseguem estar comendo e não ter crise na enxaqueca. Doutora, pensando nessa questão alimentar que a Vivi está apresentando, o que você nota em consultório, né? Até, enfim, pensando em todos os gatilhos possíveis, se de fato esses hábitos são os que estão mais ligados mesmo aos problemas. Os mais ligados eu não vou te dizer, mas muito ligados com toda certeza. Eu acho que esses hábitos, essa questão principalmente aí da cafeína e do açúcar, né? Porque a cafeína, se a gente for pensar os refrigerantes, o energético, o cafezinho, o chocolate e tal, sem dúvida nenhuma que a cafeína é um grande vilão. Tá. Então, sem dúvida que as junk foods, a questão alimentar, né, as gorduras atrapalham muito. Mas é que hoje em dia a gente tem um fator aí de estresse, Carol, tão importante, com a questão da pandemia, isolamento social, burnout, os transtornos ansiosos. Isso tem sido assim tão gritante na nossa sociedade, no mundo inteiro, né? A Organização Mundial da Saúde tem falado muito aí que vai ser a nova pandemia, né? Esses transtornos mentais, infelizmente, que hoje em dia, se eu tiver que te responder, eu vou te falar que o maior gatilho é o estresse, tá? Mais do que a alimentação, mas sem dúvida nenhuma que eles andam lado a lado. E para todas as doenças, né? Quando a gente pensa como um todo, né? De todas as patologias, tá lá no... o mais difícil, talvez, desse nosso momento que a gente está vivendo, seja gerenciar o estresse. Com toda certeza. Esse termo virou um termo que, né? Gerenciar o estresse, mas temos que tentar. Temos que aprender, né? Temos que seguir, né? Não tem escolha, né, gente? Não tem escolha. Agora, eu vou pedir para a doutora só mostrar essa questão que a gente viu um pouquinho nas imagens. Legal. Para depois a gente ir para os alimentos que Quando podem a ser gente mostrou o cérebro ali na ilustração, talvez não tenha ficado claro, mas a gente tem nessa região aqui, né, a região do nervo trigêmeo, que ele sai daqui de dentro, eu tenho uma alteração na polarização dos neurônios, tá? E isso faz aumentar a sensibilidade dos receptores de dor, tá bom? Aí eu vou abrir aqui o cérebro para a gente ver como que ele é por dentro. Olha que interessante. Legal. Aí a hora que eu abro, aquele neurônio que disparou no córtex, ele vai estimular regiões do trigêmeo, gânglio trigeminal, ele está nessa região. E aí ele vai mandar informações para o tronco cerebral e para o tálamo, tá? Então, tronco cerebral e tálamo, e depois volta para o córtex. Ana, por que eu tenho que saber todos esses nomes difíceis? Eu vou te explicar, muita calma. Porque a gente sabe que através desse trigêmeo chatinho aqui incomodando, é onde eu vou mandar estímulos dolorosos para os olhos, para a mandíbula, para essa região do pescoço, para a testa, né? Para a região de hemicrânio. Por que dói na enxaqueca a metade da cabeça? Por essa explicação aqui. Então eu gosto de explicar
explicar, eu sei que é chatinho, neuroanatomia é uma coisinha chatinha, né? Não, mas é muito interessante. Os alunos às vezes falam, credo, que coisa chata. Mas é só pra gente saber que tem uma causa, tá? Que não é só assim, que dorzinha chata, né? Tem uma causa anatômica para ocorrer. E claro que a gente vai falar hoje dos tratamentos efetivos. Mas pensando ainda na questão alimentar, o que você trouxe que pode ser legal? O que pode ser legal aqui, temos a água, né? Que nós devemos nos manter hidratados não só em crise de enxaqueca, porque a água serve como um purificador do organismo, porque ele vai limpar as toxinas, resíduos que temos no organismo e também vai ajudar no fluxo sanguíneo. Porque se estamos desidratados, o organismo vai ter uma concentração de substâncias tóxicas e que pode desencadear. E também vai ficar mais difícil para o fluxo sanguíneo estar indo. Então vai ser uma coisa que vai causar dilatação desses vasos e vai começar a doer mais a enxaqueca ainda, além do que já está doendo. Tipo, né? Quem bebe, né, toma um porre, tá, é desidratação. Desidratado. Então é meio que essa, Exato. Relação do que acontece com essa Até tem uma dica que para pessoas que estão em crises de enxaqueca, tudo, geralmente causa muita náuseas, essas crises. Toma goles de água gaseificada, que dá uma amenizada nessas náuseas e ajuda. Então é bom. Que dá mesmo, né? Muita náusea. Náusea, enjoo, aí você pode ficar no escuro, apagar a luz. A luz atrapalha o barulho. Tudo atrapalha, tudo. Não tem posição. Eu também tenho. É uma coisa impressionante. Quando vem assim, você reza pro negócio. E você já sabe que vai vir porque tem o fenômeno da aura, né? É assim que Você começa, né? Eu não tenho até, mas assim, a minha tem algumas coisas que são constantes, sempre iguais. Começa sempre de madrugada. Sempre entre 4 e 5 da manhã. Enfim. Tá. Então, como é que é a história natural, assim, até pra gente falar um pouquinho? Você pode ter pródromos, que não é aura, né? O pródromo é aquela coisa, aquele mal-estar, uma coisinha esquisita, uma irritabilidade. Você não sabe direito o que é, mas não tá legal. E aí pode vir a aura. A aura, ela dura de 5 minutos até 1 hora e geralmente é a aura visual, aquela coisa dos pontinhos que brilham ou fica vendo uns raiozinhos, né? Ou às vezes não enxergar metade do campo visual e tal. E aí logo depois vem a dor de cabeça. Olha só, não, e é uma coisa muito, muito interessante, porque, gente, assim, quando você vai investigar, isso também pode acontecer, é uma das minhas perguntas. Às vezes você não encontra o real motivo, certo? Então, as dicas nutricionais são eficazes e tudo, mas por mais que você faça uma investigação ampla, às vezes você não encontra o porquê. Na maioria das vezes você não encontra, né? Então, olha que coisa importante que a gente está falando. Então, com todas as explicações e os gatilhos que a gente já conhece, muitas vezes, ao longo da vida, a gente não vai saber o real motivo. Ou seja, né, você pode comer tudo direitinho, você pode ser zero estressado, você pode viver lá meditando na Índia, mas se você tiver um fator genético, que a gente não falou ainda, mas o fator genético é super importante, você pode ter uma crise, porque a enxaqueca é uma doença que já é a doença, ela é uma doença primária, quer dizer, ela não necessariamente é causada por nada. Você tem gatilhos que pioram, mas você pode fazer tudo certinho e ainda assim ter crise. E os ovos? Os ovos, então, são bons? Então, os graças ovos a são Deus, bons, né? porque tem vitaminas do complexo B, que ajuda, e fora outras vitaminas que tem, ele ajuda a amenizar essa dor de cabeça, essa enxaqueca, né? Também temos aqui a aveia, que é um ótimo alimento por ser uma fibra solúvel. Ela contém triptofano, que vai ajudar, fora magnésio, manganês e outras substâncias aqui que também vão ajudar na crise de enxaqueca. Não só a aveia, como também outros alimentos integrais. Eles ajudam muito. Uma coisa que eu não sei se a doutora vai concordar é o chá, o gengibre. Porque o gengibre vai dar uma camuflada nas prostaglandinas. Ele é anti-inflamatório, né? Anti-inflamatório. Gengibre, canela, então ameniza essas dores, essas coisas. Balinha de canela, balinha de gengibre, de canela, chazinho. Ajuda. Como também chás de flores, né? Flor de maracujá, flor de camomila, ajuda nessas crises, porque ele dá uma redução nas prostaglandinas. Que bom saber, boa notícia, né? Vamos sentar, meninas, para a gente falar dos tratamentos? E uma coisa também que eu reparei já que a gente está falando aqui para o público se identificar, que eu, ainda que esteja com a enxaqueca, eu vou correr.
e eu acabo a corrida sem a enxaqueca. E é verdade. Carol, eu tô dando um relato, um depoimento muito verdadeiro. Eu tenho certeza que a atividade física pode, então, melhorar essa questão anti-inflamatória. Gente, a Carol, é verdade, porque eu sigo a Carol no Instagram, sou super fã da Carol, e a Carol corre mesmo, sou meio doida, mas eu corro. Carol, não é comum, tá? É muito pelo contrário. A enxaqueca, um dos critérios diagnósticos, inclusive, que está lá no CID, que está lá na Sociedade Brasileira e Americana de Enxaqueca, de dor de cabeça, é a piora com o esforço físico. Sério? Faz parte do critério diagnóstico. Loucura, assim como a toxina botulínica da Carol piorou a dor. Juro por Deus. Não, falando real aqui, porque as minhas crises são meio esquisitas, né, Juju? Quando a gente conversa, fala, mas você tem coisa hormonal? Não. É que a Carol é tão maravilhosa que as coisas dela são diferentes. Mas eu vou contar uma coisa pro público. Eu já apresentei o programa várias vezes com enxaqueca. E é a pior coisa estando no ar que eu já senti. Então, assim, já fiz programa com infecção urinária, já tive outras coisas. Mas a enxaqueca é realmente muito agressiva. Tudo incomoda. Pra gente conseguir pensar, pra gente conseguir realizar, pra falar, não é? Muito. Tudo incomoda, porque a luz incomoda, o barulho incomoda. Você não acha o jeito É um mal-estar tremendo. Eu já dei muito plantão também com enxaqueca, é difícil. Então, assim, é importante esse nosso assunto até para que as pessoas não desistam de procurar ajuda. E aí, queria te ouvir hoje o que é efetivo. Então, quando a gente fala de enxaqueca, a gente sabe que as crises podem vir a qualquer momento. Não tem uma cura, né? Eu acho que para a vida, né? Esse cuidado. A enxaqueca é uma doença crônica, tá? Que precisa de cuidados, né? Então, para sempre aí, você vai ter momentos na vida de melhora e de piora, tá? Então, a gente tem uma história natural da enxaqueca, onde momentos aí a gente tem piora na adolescência, idade adulta, depois melhora, às vezes algumas pessoas melhoram, mulheres melhoram na gravidez, depois pode ter um pico de novo no idoso, acima de 60, 70 anos, volta a piorar. Ou seja, é uma doença crônica que você vai ter que cuidar como se fosse aí um diabetes, tá? Então, primeira coisa, não se automedicar, não sair comprando o que você vê na farmácia, tentando aquilo que deu certo para o colega, para o vizinho, não é legal isso, não pode, tá? Segundo, saber que tem tratamento, hoje em dia a gente tem opções terapêuticas. Existem medicações para a crise, né, que são triptanos, são anti-inflamatórios, e existem medicações profiláticas, Carol. Então, por exemplo, você tinha crise, sei lá, uma vez a cada 2, 3 meses. Talvez eu não precisasse do tratamento profilático, eu trato só a sua crise. E talvez mudanças de estilo de vida. Olha, Carol, diminui um pouco o café, diminui um pouco o chocolate, o refrigerante e tal. Agora, não, eu tenho crise uma vez a cada 15 dias ou uma vez por semana e essa crise me derruba, então a gente vai precisar de um tratamento profilático. No tratamento profilático, a gente tem várias medicações que a gente utiliza, que são vasodilatadores, antihipertensivos, até antidepressivos, anticonvulsivantes, e hoje em dia a toxina botulínica, né, que a gente tem há alguns anos, e a maior novidade, como eu falei, aquela proteína, o peptídeo que foi descoberto, que é um anticorpo monoclonal, tá, que é uma grande esperança, que legal, que tem um único problema que faz um pouquinho mal pro bolso, porque ele é bem carinho. Como todas essas novas, né, as novidades. Né? E que é uma injeção subcutânea mensal, mas é o que eu falei para uma paciente ontem no consultório. Eu falei, olha, a gente tem que ter esperança, porque logo os laboratórios perdem a patente, e aí barateia o custo, e aí todo mundo produz e todo mundo fica feliz. Por enquanto é caro, mas é uma esperança. Olha que legal. E aí, mensalmente... Uma vez por mês você toma a injeção e, assim, muita gente tem tido benefício. Muito bom. Vou agradecer vocês, obrigada, Vivi, pelas dicas ali alimentares. Eu acho que, gente, é válido tudo que a gente possa colocar aqui como informação nesse momento para ajudar, porque realmente é incapacitante. Crise de enxaqueca não é brincadeira, né? E para conviver, e tem crianças com crises bem sérias de enxaqueca, acabamos não comentando, porque eu acho que também até
mais delicado e merece uma análise, né, neuropediatra. Um neuropediatra bem sério, enfim, consulta bem feita e detalhada, mas que a gente não pode deixar para lá, né? Com certeza. Com certeza. Vou agradecer, então, passar o contato para vocês da doutora Ana Paula Penha, que é neurologista, @doutora, abreviado, Ana Paula Pena, tudo junto, né? Não tem... DRA, doutora Ana Paula Pena, Ana tudo Paula junto. Pena, tudo junto, site neuroanapaulapena.com.br. E vou agradecer também Viviane Gomes, que é nutricionista, @Instituto Castro. É isso? @Instituto Castro. Vocês já encontram o trabalho delas. Meninas, muito obrigada. Obrigada, Que Carol. fique uma Obrigada, esperança, Carol. então, né, para quem sofre com enxaqueca, que logo teremos boas notícias, inclusive dos medicamentos estarem mais baratos. Acessíveis, exatamente. Obrigada, gente. Vai Parabéns ser muito para São bom. Paulo, parabéns para São Paulo. É isso, dia especial hoje. São Paulo e TV Gazeta ali comemorando hoje em festa. Obrigada, meninas. Obrigada. Beijo, até a Beijo, próxima.